verdadeiramente e que dá testemunho da vida que o Senhor outorgou a ela. Meu Deus, levanta os teus filhos, ó Pai. Levanta, Senhor, teus filhos. Abre suas bocas, destrava suas línguas. Ó, meu Deus, dá entendimento para que possam não só falar da tua palavra, mas falar do que o Senhor faz em suas vidas. Meu Deus, uma igreja que o Senhor chamou, é a igreja que fala da vida que desce do alto, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo poder do Espírito Santo que habita e atua em cada um dos teus filhos e filhas nessa terra. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós tivemos uma escola bíblica dominical hoje, o prazer de estar participando aqui com as irmãs. Só irmãs, eu sou irmão, não sou irmã, mas foi muito bom discutirmos muitas coisas importantes, e um dos fatores importantes que nós precisamos nos dias atuais, foi uma das lições que nós tiramos, é que no capítulo 5 de Atos vimos que define para nós o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus. E aqui nessa carta de Tito, nós vemos Paulo instruindo Tito, que é uma carta pastoral, destinada a Tito, e Tito, o nome de Tito significa louvável, e Tito era um companheiro de confiança de Paulo, pastor, participou da terceira e quarta viagens missionárias do apóstolo Paulo, e dentre as muitas qualidades que Tito tinha, ele tinha muita sabedoria e era um grande pacificador. Características de pastor mesmo. E ele era um pastor, companheiro de Paulo. E Paulo diz no capítulo 1 de Tito, fala que ele deixou Tito lá em Creta, na ilha de Creta, para que Tito pudesse colocar as coisas em ordem. Então é lógico, ele dá continuidade no trabalho que Paulo começou. E ele colocar as coisas em ordem, tinha muitas instruções e prescrições de Paulo, e dentre elas ele tinha a incumbência de estabelecer presbíteros nas cidades, possivelmente nas cidades vizinhas. E ali em Creta era uma sociedade onde era conhecida no mundo antigo pela corrupção, pelo engano, pela apatia espiritual que dominava aquela região, aquela sociedade. E Paulo mandou que Tito colocasse em ordem para lidar com os cretenses. Os cretenses eram preguiçosos, jactanciosos, eram críticos, zombadores, eles tinham doutrinas falsas, tinha heresias no meio, e Tito tinha que tratar tudo isso. E Paulo começou a falar para ele a respeito, nessa carta, a respeito do perfil daquelas pessoas. E orientou também das qualificações que aqueles que fossem instituídos como presbíteros tivessem conduta, uma conduta elevada, eles fossem homens de respeito, homens que tivessem admiração das pessoas, ou pelo menos seriam honrados por aqueles que os rondavam. E por causa de tantas essas coisas na sociedade de Creta, a igreja ali necessitava de uma mensagem forte. Ali precisava de uma mensagem forte e de cuidado pastoral, e também precisava trabalhar para cessar, bloquear manipulação que era comum no meio daquela sociedade. Pessoas manipulando as outras.
E Tito precisava trabalhar isso, porque era uma das exigências, ou uma das prescrições de Paulo. E Tito precisava repetir muitas vezes as mesmas coisas, para que princípios sadios, trazidos por Paulo, da palavra de Deus, pudessem ser transmitidos àqueles que crescem, senão eles iriam ser sucumbidos no meio do engano, da corrupção, da apatia espiritual. Então era difícil o trabalho naquela ilha. E Tito, por ser dotado de muitas qualidades, ele foi colocado ali por Paulo, porque era digno da confiança de Paulo nele como discípulo. A integridade em Creta, a integridade do mensageiro, da mensagem que era empregada, a integridade, a seriedade da mensagem que fosse empregada ali, dependia da integridade do mensageiro. E assim, hoje também é a mesma coisa. Muitas sociedades, muitas igrejas que tem por aí, tem mensagens que a gente já ouve, que aquela mensagem veio de uma origem duvidosa, porque conheciam as pessoas que pregavam as mensagens. Então não há, nos dias de hoje ainda já, não há integridade em muitos mensageiros, ou em vários mensageiros, que entregam mensagens que não são dignas de confiança, como era o Creta. Mas infelizmente a igreja precisa ser tocada. E Paulo preocupava com a saúde da igreja. Ele tanto preocupava com a saúde da igreja que exortou o Tito para que ele tivesse uma conduta baseada em padrões de santidade. Tito precisava mostrar uma doutrina saudável, para que a igreja tivesse um crescimento saudável. E é por isso que, quando Paulo está lá no primeiro capítulo, e uma parte do segundo, ele mostra para Tito como deveria ser a atitude dele. A atitude de Tito deveria ser trabalhar toda essa, ser referência no padrão de santidade, e deveria trabalhar a mensagem de tal forma que os que ouvissem pudessem absorver os ensinamentos e combater as heresias, combater os que eram contrários à sã doutrina, aqueles que pregavam falsidade. Paulo diz para Tito: repreende-os severamente. E a repreensão não tinha objetivo, não era humilhar, não era excluir, não. Era construir algo em quem estivesse sendo repreendido. O objetivo era arrependimento e renovação. E Paulo fala isso na Epístola aos Romanos também. A igreja, os crentes precisam ser renovados pela renovação da sua mente. Se não houver renovação de mente, não tem renovação espiritual, não tem transformação de vida. O estilo de vida continua o mesmo, pobre, paupérrimo, dirigido pelo príncipe desse mundo. Quem não muda o seu estilo de vida porque não experimentou o poder da graça de Deus. Paulo preocupava em dar àqueles que ouviam uma fé que não se abala. Esse é o que Judas fala, Judas 3 fala, que todo crente deve lutar, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. E batalhar pela fé é fazer a fé crescer, é fazer a fé tomar porte, ser atuante, ser operosa. É isso que a igreja, que Deus espera da igreja, que a igreja faça isso. E que os crentes sejam instruídos, incentivados, movidos nessa direção, de crescer na fé, de ter uma fé viva, uma fé que agrada a Deus, como diz em Hebreus 6, 11, 6, não é? A fé que agrada a Deus precisa ser de alguém que se aproxima de Deus, para poder expressar uma fé que agrada a Deus. Quem não se aproxima de Deus não consegue expressar uma fé dessa. Porque é Deus quem aprimora, aperfeiçoa, edifica, fortalece, renova, restaura.
cura, sara, é Ele. E quem não se aproxima de Deus não está preocupado com essas coisas. Mas é importante que o que Paulo diz e desenvolver a salvação, se não tiver conhecimento, não tem prática. Como é que você vai praticar alguma coisa que você não conhece? É possível você praticar? Não é. Então você tem que conhecer para praticar. Então quem não conhece os fundamentos de Deus, os princípios da palavra de Deus, como é que vai praticar? Como é que vai ter uma vida cristã próspera, que progride e é saudável e que pode dar testemunho daquilo que professa por sua boca? É assim que Pedro diz lá em capítulo 3, verso 15, todo crente deve estar pronto. Para quê? Para dar razão da sua esperança, motivo da sua esperança. Qual é? Pedro fala isso para todo crente, e muitos crentes estão preocupados com isso, em dar razão da sua esperança, e se perguntar qual é a sua esperança. Nem sabe qual é a sua esperança. Muitos crentes estão assim, na igreja. Vergonha. Está envergonhando o nome de Jesus, quem não sabe. Porque não estuda a palavra, não medita na palavra, não pratica a palavra, e não vai aprender com a palavra. E Paulo exorta Tito a que trabalhe nesse sentido, para promover os crentes a serem crentes que dão testemunho da verdade, que falam a verdade, que são contra a corrupção, contra o engano, contra a manipulação, contra toda sorte de maledicência dentro da igreja. A tristeza nossa, tem crente que não gosta nem de ouvir falar o nome de outro crente, ou crente, uma crente não gosta de falar de outra crente, um crente não gosta de falar de outro crente. Infelizmente, gente que guarda rancor dentro da igreja, meu Deus do céu. Quem guarda rancor e não perdoa, não é perdoado por Deus. Se não é perdoado por Deus, arrisca a sua vida, arrisca a sua alma. A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus não está aí para poder a gente brincar de crente. Mas domingo, o colega falava que os católicos aprenderam, muitos católicos aprenderam a ser crentes. Aprenderam a ser crentes. Nome de crente. Mas não tem vida de crente. Porque não honra a quem deve ser honrado. É importante que, como ser humano, todo ser humano quer progredir, sim ou não? Todo ser humano quer ter progresso, não é? Não é à toa que, desde criança, os pais ensinam a criança para educar, não é verdade? A ser educado no tratamento com os outros, a buscar aprendizado, tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender a relacionar com as pessoas, tem que ir para uma escola de primeiro grau, depois passar para o de segundo grau, depois não tem segundo grau, não. Agora já vai logo para a faculdade, quando eu venho aí, tem uma tarde ali. Tem médio ainda? Então tem o fundamental, tem o médio, aí já vai para a faculdade. A minha nem ajuda, né? Na minha época tinha isso não, tinha um fundamental científico da vida aí que eu passei quebrado, mas rompi. Então todo ser humano procura uma formação, não é verdade? Todo ser humano procura uma formação, apesar que nos dias de hoje, estava lendo, é quem é mais esperto, né? A formação de hoje em dia não adianta muito não. Se o cara não for ter a formação e não for esperto, ele fica para trás. Porque quem não é formado pode ter muito mais progresso do que quem busca a formação. Mas, via de regra, é assim. Todo ser humano precisa galgar degraus na sua vida, progredir, ter sucesso. Quem não quer ter sucesso? Não quer ter sucesso? Todos nós queremos. É lindo aqui do ser humano. Até na época de Jesus era assim, os discípulos dele, a mãe dos dois discípulos chegaram para falar para Jesus, falou para ele, deixa o filho meu sentar à sua direita ou à tua esquerda, olha para você ver. A mãe dos meninos queria, dos discípulos, queria que um sentasse à direita ou à esquerda de Jesus. Eu falei, não, você não perde a vida desse dia não. Jesus mostrou submissão. Que é o que tem que haver na igreja hoje. Os líderes serem submissos àquele que é o cabeça, Jesus. E os liderados serem submissos aos seus líderes.
por temor ao que é maior, que é Jesus. Mas, nesse crescimento, quando alguém pensa no crescimento, está sempre pensando aonde? No presente ou no futuro? No futuro. Um crente precisa pensar no futuro. Mas a maioria das vezes os crentes estão pensando no presente, esquece o futuro. Só procura pensar aqui nessa terra. Promover, crescer, conhecer aqui nessa terra. Fazer doutorado, fazer mestrado, e vai por aí fora. Muitos fizeram doutorado, mestrado, não tem mais aonde estudar, mas continuam estudando. É bom? É. Mas o conhecimento demais é enfado da carne, diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes. Então, conhecer demais é enfado da carne. Eu preciso conhecer por necessário que Deus me der para conhecer, para glorificar o nome de Deus. E isso eu preciso fazer. Então, a manifestação da graça de Deus se manifestou para quê? Para que eu sou filho espiritual de Deus. Mas fui determinado por Deus que sou casa espiritual de Deus. A igreja é a casa espiritual de Deus. Cada irmão, cada irmã é a habitação do Espírito Santo. É casa do santo. Portanto, o santo santifica a casa. E os crentes esquecem que são casas espirituais que precisam de se santificar e que o santo tem a liberdade de ter na sala, na cozinha, no quarto, na antessala. É preciso que o santo tenha liberdade, mas os crentes dizem, não, o senhor só fica aí na sala, tá bom. Fala para Jesus, só fica aí, tá bom. Crentes estão querendo que Jesus se mantenha distante e depois quer as bênçãos. Quer cura, quer libertação, quer salvação. Meu Deus, onde a igreja está hoje em dia? Está aqui na terra, com os pés fincados na terra. Mas a igreja foi criada pelos céus. A raiz da igreja deve estar lá nos céus, não aqui na terra. A raiz da igreja é lá, quando a nossa mente está ligada lá, buscando as coisas de lá, recebendo as coisas de lá, e fazendo o que é de lá aqui na terra. É isso que nós precisamos, como igreja, entender. A graça de Deus se manifestou salvadora para isso, para dar uma nova consciência para a igreja. E essa nova consciência para a igreja, o mundo não conhece. É eu que tenho que mostrar para o mundo. Por isso que Paulo falou, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso. Como casas espirituais, Jesus falou assim, olha, a casa que não estiver bem fundamentada, ela vai ruir. Lá em Mateus 7, 24 e 25, Jesus falou assim, como é que a casa deve estar fundamentada? Deve cavar até chegar na rocha. E aí pode vir vento, vendaval, pode vir o que for, que não vai acontecer nenhuma rachadura, não vai romper as bases, a casa vai ficar intacta. Essa analogia é feita também para nós, casas espirituais. Nós precisamos ter uma fé fundamentada, uma fé que não se abala, uma fé que, como define Hebreus 11:1, a fé que traz o futuro para o presente, que materializa o que crê, o que espera, materializa agora. Essa é a fé que a igreja deve professar? Não, deve exercitar e praticar e mostrar para o mundo que Deus é quem deu. Aleluia. É Deus quem estabelece. Então, quando nós temos uma fé fundada no único fundamento, 1 Coríntios 3:11 fala, o único fundamento é Jesus. Ele é o único fundamento, não existe outro. No entanto, a igreja não tem como se fundamentar em outro lugar, em outra coisa. É só na pessoa santa, poderosa, imaculada do Senhor Jesus Cristo. É só nele. Portanto, como casa espiritual, eu e você, a igreja do Senhor tem que estar com a fé fundamentada em Cristo. E para ter uma fé fundamentada em Cristo, é exatamente fazer o que Paulo
estabeleceu para ti fazer lá em terra. Levar o arrependimento e renovação. Quando eu me arrependo, eu consequentemente confessarei ao Senhor daquilo que o entristeceu, daquilo que maculou a santidade de Deus. Eu vou confessar isso. E quando eu confesso isso, Deus me dá outra dose de aumentar, melhorar o meu estilo de vida em santidade, para mostrar que eu sou escolhido, reservado exclusivamente para uso de Deus. Mas eu não lembro disso, a igreja não lembra disso nos dias de hoje. Eu e você precisamos nos lembrar. E a gente só consegue se lembrar se a palavra de Deus for primeira na nossa vida. Se ela reger nossa vida, governar nossa vida. Porque eu e você, a igreja do Senhor, não tem outro governador, não tem outro Senhor. Pedro diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E o Filho do amor de Deus chama Robson. Porque tem o Filho do amor de Deus em você, pelo Espírito Santo. O Filho do amor de Deus é Jonas. Porque o filho do amor de Deus está nele. Ah, mas Jesus está no céu. Quem disse que Jesus está no céu? Tá. Mas ele não enviou ninguém para representar ele? Ele não enviou alguém para ter o mesmo que ele tem? Para anunciar o mesmo que ele recebe do Pai? Então é o mesmo Espírito de Jesus, é o mesmo que está no Jonas, que está no Robson, que está em mim, que está em cada um de nós. E essa realidade precisa ser, pelo mundo, confirmada e notada através daquilo que falamos ou fazemos. Mas eu preciso ter algo para transmitir mesmo sem falar. E a minha conduta, que é o que Paulo falou para Tito. Acho que eu falei para você, não é para Tito. Ele falou para ele, tem uma conduta, uma boa conduta, padrão de boas obras, para que as pessoas acreditem em você e não desprezem você. Não venha falar de você mal, senão bem. Porque se tiver uma boa conduta, qualquer crente, qualquer filho de Deus que tiver uma boa conduta, for padrão, ter o padrão da palavra de Deus nas suas obras, pode ter certeza, terá o louvor de Deus e das pessoas também. Porque Deus levantará pessoas para dizer, homem de Deus, mulher de Deus, porque fala a palavra de Deus, anda segundo a palavra de Deus, o seu estilo de vida honra a palavra de Deus, e a sua palavra é primeiro para lá. É isso que faz a diferença na igreja do Senhor. Lá no capítulo 1 de Colossenses, versos 21 e 23. E diz assim, e a vós outros que eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou, vou saltar um pedacinho, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, Jesus e o Pai, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura. E dessas criaturas eu e você ouvimos, e demos crédito no que ouvimos. Recebemos essa palavra como verdade de Deus. Entendemos que Jesus é enviado de Deus para a salvação minha e tua. Por que isso, irmãos? Porque o conhecimento liberta. Jesus falou em João 8:32. E conhecereis a verdade? Se eu não conhecer a verdade, eu não sou liberto. Mas a verdade me liberta. Jesus é a verdade, não é? Ele diz, eu sou o caminho e a vida. E por isso Ele é a verdade. Se eu conhecer a Ele, com certeza eu sou liberto daquilo que me
escraviza, que me domina, eu preciso entender que agora eu não posso ser dominado por nada que não seja Deus na minha vida. Porque se eu for dominar por nada, já é como uma porta voltar ao lamaçal. Eu preciso estar crendo que Jesus estabeleceu toda a conexão que precisava entre o céu e eu, entre o céu e você. Eu preciso crer nisso. E para eu crer nisso, eu tenho que ter a fé que materializa o invisível no presente. Isso é a fé verdadeira, que agrada a Deus. Porque a fé que materializa o futuro no presente, o invisível, é aquela fé que mostra que há intimidade de Deus com quem professa a fé, expressa a fé. É importante que, quando nós entendemos que Cristo nos libertou para sermos livres, diz comigo assim: Cristo me libertou. De novo, Cristo me libertou. Para eu ser livre. Gálatas 5:1 diz isso. Cristo te libertou, nos libertou para sermos livres. Livres de imposição qualquer que for, qualquer jugo. Não é mais para nós nos colocarmos na condição de escravidão. Se eu tenho essa consciência que Cristo me libertou para eu ser livre, eu começo a colocar minha fé com base sólida. E a base sólida por quê? Porque ela está amparada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o verbo de Deus. E o verbo de Deus é Jesus. Ele está agora habitando em cada um daqueles que estão na igreja e confessam e professam a fé em Jesus. Quando isso acontece, a minha fé está sendo notada e confirmada e aprovada pelo Pai, porque o Pai vê a mim, a você, através de Jesus. Ele não nos vê manchados pelo pecado que cometemos. Ele nos vê pela perfeição do sacrifício de Jesus na cruz. O seu sangue nos lava, nos redimiu de todos os pecados. Essa fé que não se abala, que não estremece, é quando eu conheço o que aconteceu comigo. Né, irmão? O que aconteceu comigo? O que Deus fez comigo? Eu preciso ter essa noção. E para eu ter essa noção, eu preciso conhecer. Conhecer o quê? O básico. Qual que é o básico? Os fundamentos da minha salvação. Diga comigo assim: eu preciso conhecer, os fundamentos da minha salvação. Eu confessei, Jesus com o Senhor. E agora, quero honrá-lo como meu Senhor. Amém? Então, se você conhece os fundamentos da salvação, você passa a afirmar a sua fé. Paulo diz lá em Colossenses, que nós lemos aqui em cima: alicerçados e firmes, permanecem na fé dessa forma, com certeza estão dando o testemunho que Pedro falou. A todo momento nós temos que estar aptos para dar esse testemunho, a razão da nossa fé, o motivo da gente estar confessando Jesus como Salvador. Ele precisa estar ciente e consciente dessa realidade. Então, quais são os fundamentos da fé? Sendo que a fé é um elemento fundamental da salvação. Sem fé, não é? Então eu preciso entender que eu preciso ter a fé, mas a fé que me transporta, a fé que me leva na presença de Deus, a fé que faz eu professar que a graça tem o efeito dela em mim. E o efeito da graça em todo cristão é transformação. Diga assim: o efeito da graça na minha vida é transformação. Transformação. E Paulo falou isso para nós, né? Em Romanos, uma carta de Romanos, uma carta doutrinária, a carta de maior peso doutrinário escrito no Novo Testamento é a carta aos Romanos. Mas vamos ver aqui que a parte que nos cabe é ter
saber esses fundamentos. Então, o primeiro fundamento da nossa fé, da salvação que o Senhor nos deu, diz, eu fui redimido dos meus pecados. Então, o primeiro fundamento é redenção. Diga, redenção? Aconteceu na sua vida. Aconteceu na minha vida. Fala assim. Bem, a redenção é o preço que Jesus pagou, né? Diz que no diálogo, não sei se eu falei isso, diz que no diálogo de Satanás com Jesus, diz, acho que é criação, né? Quem criou isso aí, mas achei interessante que você falou. Jesus reivindicou as almas de Satanás arrebanhou. Veja bem. E Satanás falou, não tem preço. Posso. Pegou delas, porém tem preço para dar. E Jesus falou, diga o preço que eu pago. Jesus pode dizer, não, eu quero onde que eu sei, até a última gota. Ele falou, está feito. E aí ele resolveu bater o sangue. E derramou o sangue dele. O sangue dele agora redimiu todas as almas que Satanás tinha levado de graça. Jesus pagou um preço altíssimo, derramando todo o seu sangue por amor a você. Por amor a você e aqueles que você falar do amor de Deus. Então vale a pena eu entender que eu sou redimido dos meus pecados. Então o primeiro fundamento da minha salvação é que houve a redenção pelo sangue de Jesus. Lá em Colossenses 2,14 fala, tenho nada de acusação mais contra você. Se você pensar assim, eu não presto, Deus não quer nada de mim, saiba que é o diabo sussurrando no seu ouvido, na sua mente. Diz, não abra a porta, não deixe entrar. E você diz, o sangue de Jesus já me lavou, não tenho mais nenhuma culpa. Mas eu peco. Quem disse que você não peca? Quem disse que eu não peco? Eu também peco. Todos nós pecamos. Não há nenhum homem na face da terra que não peque, porque o único que não pecou já foi para o céu. Até Elias pecou, Moisés pecou, Enoque pecou, mas Deus achou por bem levá-los. Então, queridos, a redenção é feita para o pecador mesmo. A redenção foi feita para o pecador. A redenção não foi feita para justo. Ninguém precisou morrer para Jesus ser justificado ou redimido. Ele não teve um pecado. Não precisava. Lá em Colossenses 13, 14, fala sobre esse preço. 13, 14. Fala sobre esse preço pago. E o segundo fundamento, a justificação. É quando a justiça de Deus foi estabelecida e foi aplicada em Jesus. O único que poderia ser essa justiça de Deus na terra é aquele que nunca cometeu pecado. Precisava ser um homem que nunca tivesse pecado, que nunca tivesse manchado a santidade de Deus. E houve esse homem, não houve. Precisou Deus descer na terra. E Deus tomou a forma de pecado. Uma pessoa de Jesus, tomou o nome de Jesus e desceu nessa terra por amor a você, por amor a cada um de nós. E eu não posso deixar essa justificação barata. Eu preciso dar o valor que ela merece, que ela teve. Lá em 1 Coríntios 6:11, a palavra de Deus nos fala que nós fomos justificados em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário e pela sua ressurreição, ainda nos garantiu essa justificação. Por que vamos lá, terceiro fundamento, a regeneração. É tornar o velho novo. O velho homem ficou novo, o Robson velho está novo, né? Ele continua envelhecendo, igual eu estou velho, mas por dentro está virando criança, né? Demais. É assim a nossa alegria por isso, sabe? O exterior se corrompe, mas o interior se renova. Dia após dia. Então tem que dar glória a Deus porque está velhinho, sabe?
Porque ele está ligado a crente, né? Porque quem não é crente não vai dar glória a Deus. Mas é importante entendermos e sentir essa alegria de estarmos sendo renovados, revigorados interiormente, porque a palavra de Deus revigora, vivifica, né? É o que Jesus fala em João 6,63. A carne não aproveita para nada não. Quem estiver ocupado com a carne aqui está perdendo tempo. É o Espírito que vivifica. Eu preciso então estar juntinho com o Espírito Santo para eu ser vivificado em Espírito, para a minha alma ser vivificada e o meu corpo sentir a vivificação e a minha boca falar disso. E então eu estarei dando testemunho de quem é Jesus na minha vida, na vida da igreja. Mas isso não é só do pregador, é de todo cristão que se chama pelo nome de Jesus. A irmã, a pastora Celina passou um vídeo para mim. O vídeo era muito mais estarrecedor do que o que eu tinha. O povo que sabe? O povo que sabe o que é o vídeo? Vou te contar. Quem vê aquele vídeo e não pensar que pode ir para lá se não tiver Jesus, não está pensando no futuro. Está pensando só no presente. E vai para lá quem fizer o que não é certo, segundo a palavra de Deus aqui. Aquele que viola o seu corpo, aquele que viola a sua alma, aquele que viola o espírito. Porque não anda de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando diz regeneração, está falando de nova criatura. Né? Quem é nova criatura aqui? Você é nova criatura? Então levanta a sua mão assim e diz para Jesus: eu sou teu. Comigo ninguém faz, cara. Temos que ter essa fé que não se abala. E por que, queridos, quando Pedro fala, lá no verso 23 do capítulo 1, que nós somos regenerados não por semente corruptível, mas pela semente incorruptível, ou seja, por aquele que é santo. Nós somos gerados por aquele que é santo. Por isso que fomos regenerados em espírito. Porque ou coube, ou aprove a Ele nos fazer ser gerados pelo Espírito dele em nós. Louvado seja Deus. Então você é regenerado. Amém? Em quarto lugar, o quarto fundamento, a santificação. Muitos crentes não gostam desse termo, santificação. Por quê? Porque exige compromisso. E os crentes de hoje, eu vou falar, não estou me referindo a nenhum de vocês aqui, ou pode ter alguém aqui que pode estar sem entender sim, mas é a intenção minha. Né? Muitos crentes de hoje não gostam de renunciar, não gostam de ter compromisso, não gostam de ser honestos, não gostam de ser íntegros, ainda que possam até gostar, mas não conseguem ser. Porque lhes falta conhecimento da palavra de Deus, lhes falta conhecimento do fundamento de Deus, lhes falta intimidade com Deus, lhes falta conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus trouxe esses fundamentos para a nossa vida, para que nós possamos dar testemunho de quem é Jesus, o governador do nosso reino, que fazemos parte, que é o reino dele. Amém? Você foi separado exclusivamente para uso de Deus. Ai, que responsabilidade. Né? Não é o nome do irmão? Aqui, ó. Atrás da Isabela aqui. Nélia. A Nélia foi separada para uso exclusivo de Deus. E o nome da senhora? Marlene foi separada para uso exclusivo de Deus. Robson, você foi. É Robson, né? Você foi separado para uso exclusivo de Deus. Eu recebi essa mensagem porque eu fui separado para uso exclusivo de Deus. Sabia, irmão? Você foi separado para uso exclusivo de Deus? Sabia, irmão? Pode. Amém? Essa consciência está acompanhando a mim, acompanhando a você, em todo lugar que a gente vai? Ou é só aqui, quando nos reunimos como igreja? Ou é só na minha casa?
É difícil ser exclusivo de Deus na nossa casa. Né? E os mais próximos são os mais difíceis de relacionar. Pode ser, pode não ser. Porque os mais próximos estão vendo os nossos defeitos dia e noite. Não é verdade? E os crentes gostam de esconder os seus defeitos, né? Mostrar suas qualidades. Muitos crentes gostam de falar o que Deus faz através deles, mas não gostam de falar o que o pecado faz através deles. Se o pecado faz através deles, o que é que Deus vai fazer através deles? Estudamos um pouco isso na escola militar de hoje, falando sobre isso. Mas é importante entendermos, querido, que a santificação, ela não foi vontade humana. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, separação. Diga assim, separação. Separação. Você é separado, você é separada do mundo para Ele. Cuidado com o que faz, cuidado com o que fala, cuidado como olha, cuidado como ouve, porque Ele está de olho. Ele não passa nada despercebido. Jesus falou, não cai mesmo uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Vou mostrar como é a ciência dele. Eu preferi os cabelos, porque eu volto assim, mas Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Deus sabe quantos fios de cabelo bom que tem. Nós também, Deus sabe cada um de nós. Você acha que pode discutir com Deus? Você acha que pode enganar Deus? Você acha que pode manipular a vontade de Deus? Eu acho que não. Não acho não. Eu creio que não posso. Nenhum de nós pode. A igreja não pode fazer isso. Ela é santa, composta de santos para Deus. E nós devemos dar testemunho disso. Amém? Uma fé fundamentada nesses fundamentos. Vamos repetir? Qual é o fundamento? Os fundamentos quais são? Amém? Redenção. Qual o primeiro? Diga, redenção. Remissão dos meus, dos seus pecados. Regeneração. Tem a justificação. Por que todo mundo fica pesado? Está pesado? Vamos repetir? Vamos lá? Primeiro fundamento? Redenção. Segundo fundamento? Justificação. Terceiro fundamento? Regeneração. Quarto fundamento? Santificação. Oi? Santificação. Se eu tenho vívido na minha mente e esses fundamentos baseiam, fundamentam, alicerçam e firmam a minha fé, eu estou no caminho que Deus preparou para mim. Amém. No caminho que Deus preparou para você. E se Ele fez isso, não foi, acho que apenas por capricho, é porque eu te amo. Ele não te quer no inferno. Ele não quer a mim no inferno. Ele não quer nenhum entre no inferno. Ele quer que todos estejam com Ele de volta, nas suas origens, para Ele poder conversar como conversava com Adão. Então, meus irmãos, se você tem dúvida alguma, Tito 3,17 fala, Tiago, você precisa de sabedoria? Porque só te quis conhecimento. Quem tem sabedoria. Sabe qual foi a primeira oração de Salomão? Ele pediu? Sabedoria. Então você precisa de conhecimento? Peça a sabedoria de Deus. Tiago 3,17 fala lá, Ele dá de graça. Ele não cobra para dar sabedoria. Aí você vai adquirir o conhecimento, e lá em Provérbios 2 ou 3 está escrito, quem adquire o conhecimento será bom siso da sua alma, fará bem para a sua alma. Quem dirá o conhecimento de Deus? Então, meus irmãos, sabe por que alguém que tem uma fé firmada nesses fundamentos progride?
porque tem a palavra de Deus como bússola. Bússola serve de guia, mas quem tem a palavra de Deus como bússola é guiado pelo Espírito de Deus, que é isso que diz a palavra. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós não podemos negociar isso. Sabe por quê? Porque Jesus é o autor da sua fé. Hebreus 12:2 diz que ele é o autor e consumador da fé do crente. E eu preciso entender, se ele é consumador dessa fé em mim, eu tenho que honrar a ele. Não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, meu marido não, marido da esposa. Eu preciso entender isso. E uma vez que eu entendo isso, eu vou saber que o último Adão, que foi Jesus, é espírito vivificante. E o meu espírito precisa ser vivificado a cada dia, porque eu já foi regenerado. Mas ele precisa vivificar a minha vida todo dia, para que eu tenha uma vida cristã com um estilo de vida agradável ao Senhor. E se eu faço isso, com certeza o diabo não vai gostar não. Ele vai mandar algumas investidas contra a sua vida, contra parentes, contra amigos, mas a sua ação desfaz essas investidas. O teu clamor, a tua fé firmada no Salvador, vai desfazer todo e qualquer investida de Satanás sobre a sua vida. Amém? Amém. Então você fundamente a sua fé, conheça sobre a redenção, conheça sobre a justificação, conheça sobre a regeneração, conheça sobre a santificação. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais santificado você é. E você foi escolhido por Ele para servir, trabalhar para Ele e mostrar Ele para o mundo. Amém? Amém. Eu quero orar com você agora. Eu pediria que você fechasse seus olhos e pudesse entender que agora, nesse momento, nada deve tirar você da atenção de estar no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você, de alguma forma, alguém que de alguma forma se afastou dos caminhos do Senhor, quer voltar para Ele, necessita ter um relacionamento mais próximo com o Senhor e precisa de oração, nessa noite a igreja está orando com você. E se você deseja isso, uma vida mais consagrada, mais santificada pelo Senhor, isso é decisão pessoal. Não pode ser incentivada por outra pessoa, a não ser o Espírito Santo. Não pode. Ninguém, nenhum líder, nenhum irmão ou irmã pode incentivar você a se aproximar de Deus. Ele não pode incentivar você, a não ser pela ação do Espírito Santo, na vida desse irmão ou dessa irmã, e para falar contigo. Caso contrário, estará falando por si mesmo. E isso não leva a ninguém bem ao mundo. Não aproxima de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, leve o seu pensamento para o Senhor. E em espírito, diga para Ele que você deseja fazer ou ser um instrumento particular, exclusivo na mão do Senhor. Ele precisa de você, sim, aqui nessa terra. Ele precisa, para que você mostre de que lado você está. Quem é o Senhor da tua alma? O Senhor da igreja. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja aqui, Senhor. Homens e mulheres que o Senhor chamou, que o Senhor convocou, e que o Senhor manifestou a tua graça sobre cada um deles, para educá-los, para instruí-los,
para fazer-nos progredir na fé, para fazer-nos progredir na vida cristã, para eles serem testemunhas do Senhor aqui, meu Deus, neste mundo hostil e cruel. Meu Senhor é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem restabelece, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem fortalece, é o Senhor quem dá luz para entendimento, é o Senhor quem dá sabedoria para ter conhecimento, é o Senhor, ó Deus, que muda as mentes daqueles que estão no Senhor. Então, meu Deus, opera, meu Pai, em cada um, Senhor Deus, em cada vida, para que o nome do Senhor seja glorificado por aqueles que não te conhecem, recebendo do Senhor a palavra de fé, através dos seus filhos e filhas, ó Pai, que confessam o Senhor como Salvador e Senhor. Meu Deus, dá uma porção dobrada do Teu Espírito, uma unção renovada, meu Deus. Renova, Senhor, talentos, renova, Senhor Deus, a fé, restaura, meu Deus, aqueles que estão abatidos, se sentem oprimidos, se sentem abandonados. É o Senhor, ó Deus, quem renova e vivifica a fé em cada um deles. O Senhor restaura. Por isso, meu Deus, apresenta o Senhor a tua igreja aqui, nesta noite, para que haja uma vida nova na tua igreja, em vidas que já estavam desistindo, Senhor, de caminhar contigo. Não, meu Deus, isso é embuste do diabo, é engano do diabo. O Senhor dá vida a quem vai ao Senhor. Por isso, meu Deus, nesta noite, haja uma experiência nova, haja uma renovação de alma, de espírito e fortalecimento de fé para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. É nessa oração, Senhor, que depositamos diante do Senhor, para que a Tua igreja seja edificada e fortalecida numa fé que não se abalará por nada que este mundo mostre, que este mundo faça para diminuir, estragar, deteriorar, corromper o relacionamento da tua igreja contigo, Senhor. No nome de Jesus, sejam fechadas todas as brechas do diabo na vida daqueles que não têm vigilância, daqueles que não estão verdadeiramente confiando no Senhor, daqueles que estão duvidando de que o Senhor está restaurando suas vidas, seus lares. Não, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja verdadeiramente fazendo o que o diabo não pode fazer. Em nome de Jesus, só o Senhor pode mexer no coração, só o Senhor pode transformar a alma, só o Senhor pode restaurar relacionamento daqueles que foram chamados por Ti. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem avisos? Culto é terça, GC é quinta e tarde da bênção é sexta-feira, 3 horas. Aí, todo mundo ouviu? Culto na terça, na quinta, GC, e na sexta, oração às 15 horas. Isso? Amém? Amém. E no mais, Jesus vai caminhar com você toda semana. Você acredita? Amém. Então, peça a Ele para não largar a tua mão. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que têm recebido do Senhor e desejam fazer mais para o Senhor. No nome de Jesus, que o teu amor incomparável, insondável, indescritível, a graça bendita, salvadora do Senhor Jesus Cristo e a consolação e o conforto do Espírito Santo seja com a tua igreja aqui pela fora, aqui na aliança eterna e em toda a face da terra, onde o teu nome é honrado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana.